Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma semana de consultório. Começamos esta segunda-feira com a doutora Adriana Relvas, que nos alerta para o intrusismo médico, um problema grave de saúde pública com riscos sérios associados a tratamentos estéticos, aqui realizados por quem não tem formação médica. Falaremos também sobre os injetáveis para emagrecer, que promovem a perda de peso, mas exigem acompanhamento médico, já que o emagrecimento rápido pode também levar à flacidez da pele. Na segunda parte vai estar connosco o Filipe Pateles, especialista em medicina chinesa integrativa, que nos apresenta o seu livro O Corpo Sabe Quem És, um convite a viver com mais equilíbrio e consciência. E por fim, damos as boas-vindas ao cirurgião vascular Dr. José Carlos Vidiodo para assinalar o Dia Mundial da Trombose, lembrando então os sinais de alerta e as formas de prevenção desta condição que pode ser fatal. Fique connosco e participe, esclareça as suas questões no consultório de hoje. Cá estamos de regresso com o programa desta segunda-feira, programa consultório que levamos até si ao longo da semana, das 3 às 5, e que conta sempre com a sua participação. Junte-se a nós para poder esclarecer as suas questões, partilhar o seu testemunho, a sua opinião também, hoje relacionadas então com os temas que aqui vamos abordar, ou também as especialidades de medicina estética ou ainda cirurgia vascular. 22-508-3297 é o número de telefone que está disponível. Pode marcar a partir de agora para ficar inscrito ou também partilhar por escrito, como bem sabe, para o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Junte-se a nós aqui também promovemos saúde. E vamos começar por um tema que nos alerta para o intrusismo médico, um problema grave de saúde pública com riscos sérios associados a tratamentos estéticos realizados por quem não tem formação médica. E vamos também daqui a pouco falar sobre os injetáveis para emagrecer, que é verdade, promovem a perda de peso, mas exigem, claro, aqui um acompanhamento médico. Temos uma especialista nesta área para abordar estes dois assuntos tão importantes, a doutora Adriana Relvas, médica de medicina estética, a quem muito agradeço por estar no consultório. Obrigada, Sra. Doutora. É um prazer voltar aqui ao consultório. Obrigada. Os nossos telespectadores já tinham saudades suas e, de facto, tenho a certeza que vão surgir também muitas dúvidas. Mais uma vez, Sra. Doutora, este tema já não é a primeira vez que o abordamos aqui no programa. Isso. Ficamos a saber de novos casos de intrusismo médico nesta área. É, de facto, uma ameaça real crescente à saúde pública? É, de facto, uma ameaça real, é um problema de saúde pública, é crime, porque sabemos que o intrusismo médico é uma situação de crime, é a usurpação de funções médicas. Claro. E, portanto, existe na Ordem dos Médicos um gabinete ligado para defender os cidadãos acerca deste intrusismo médico. Existe também na Sociedade Portuguesa de Medicina Estética, onde temos um advogado, o Dr. Luís, que é advogado e que recebe diariamente denúncias de casos de intrusismo médico em que pessoas profissionais não médicos optam por injetar e por fazer procedimentos que não são médicos. Portanto, isto está em Diário da República, está no Código Penal, é usurpação, intrusismo, é usurpação de funções que não são do profissional em questão, não é? E, portanto, quando nós não estamos acreditados, o que acontece é que os riscos aumentam. E eu tenho visto no consultório, e todos os meus colegas, todos nós médicos temos visto erros comuns, cada vez mais frequentes. A entidade reguladora de saúde já fechou ao longo de todo o país alguns consultórios que se afirmam como clínicas médicas sem serem, e mesmo assim todos os dias no Instagram e no Facebook me aparecem falsos médicos a proporem botox a preços que nem sequer uma ampola paga, não sei o que aquilo é, se aquilo é, eu costumo brincar e dizer só se for aqua de botox, porque aquilo botox não pode ser, ácidos hialurónicos, plasma rica em plaquetas por pessoal que não é médico, que há muitas vezes profissionais de saúde, mas que não são médicos, claro. Portanto não podem utilizar, e mesmo até para além da medicina estética também já começa a acontecer, e é grave, às vezes infiltrações porventura de ácido hialurónico, por exemplo, em articulações por pessoal que não é médico e não está qualificado também de injeção. Portanto, o intrusismo médico é grave,
põe a saúde pública em causa e tudo aquilo que nós fazemos deve de ser para prevenir e reabilitar saúde física e mental. Portanto, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia rápida, qualquer um de nós. Qualquer um de nós. É uma obrigação, quando nos aparece no Instagram, no Facebook, publicidades enganosas, é da nossa obrigação ajudarmos, porque um belo dia pode cair nas mãos de alguém da nossa família, ou de nós próprios, ou alguém da nossa família. E, portanto, todos os dias na Fortis eu recebo ou um lábio que está com necrose, ou uma olheira que está com um inchaço. Por exemplo, estamos aqui a ver nesta imagem, lá em casa estão a visualizar. Isto foi uma paciente que me chegou e disse: doutor, eu venho pedir-lhe ajuda, levantou aqui o lábio e o lábio está cheio de granulomas de corpo estranho. Na clínica, na Fortis, tenho a sorte de ter ecógrafo e ao colocarmos ecógrafo averiguamos que isto não é ácido hialurónico que me venderam, é um produto definitivo em que muitas vezes pedimos ajuda aos colegas da maxilofacial e da plástica para tentarem alguma correção possível, mas muitas vezes a correção, quando são produtos nos silicones e por aí fora, produtos definitivos, o que acontece é que a cicatriz vai ficar pior, vai ficar muito mais feio do que o que está. Portanto, esta senhora nem sequer sabia aquilo que lhe estavam a injetar, provavelmente. Exatamente. Esta senhora, por exemplo, foi a uma clínica que dizia Clínica de Estética Avançada, portanto, a suposta médica que lhe apareceu disse-se médica e, portanto, é alguém que se veste de bata branca, que faz preços muito mais baratos, evidentemente, com produtos que nem sabemos muito bem de onde é que vêm, não é? E, logicamente, que se teve que reportar à Sociedade Portuguesa de Medicina Estética, tem conhecimento destes casos. Na figura do Dr. Luís, advogado da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética do Departamento de Intrusismo, há uma comunicação direta para a Ordem dos Médicos, para a entidade reguladora de saúde, e nós conseguimos visualizar até algumas rusgas que fizeram estas clínicas, sim. Não é verdade? Aqui outro caso, não é meu, é de uma colega que me disponibilizou também de granulomas de corpo estranho, uma paciente que foi colocar um bocadinho de ácido hialurónico porque não tinha lábio. Vocês sabem que a imagem, cada vez mais, nós falamos muito para câmaras, fazemos videochamadas, há muito teletrabalho e as pessoas observam e dizem: nunca tive um lábio grosso, nunca tive um lábio que gostasse. É verdade que há um apelo à beleza muito grande, mas não pode valer tudo, não é? Mas não vale tudo, é o que eu digo sempre, não vale tudo. E, portanto, casos destes são frequentes, se não semanais, na clínica e na maior parte de nós médicos estéticos, e é muito importante que as pessoas percebam que o médico tem que ter competência de medicina estética, que já está aprovada pela Ordem dos Médicos, e, portanto, vocês, quando têm dúvida, ir à Ordem dos Médicos, colocarem o nome do médico, colocam Adriana Relvas, veem que eu sou médica e a especialidade que tenho e a competência de medicina estética também, é fundamental nós termos a certeza que quem nos cuida é médico, não é pela bata branca, não é pela clínica, as pessoas têm este direito e nós como médicos e nós como população temos o dever de proteger os doentes destes casos. Aqui as fotografias que trouxe são de lábios, mas para não identificar as pacientes, mas olheiras com necrose completamente gangrenadas, nariz também, algumas pacientes que só queriam levantar um bocadinho a pontinha do nariz, e eu digo sempre, o nariz é uma área que a cirurgia plástica e otorrino poderão fazê-lo. Nós, médicos estéticos, há quem faça, mas sempre com muito cuidado, porque é uma zona de alto risco. Nós aqui só temos pele e cartilagem e, portanto, são zonas perigosas em que muitas vezes simplificam como se fosse uma ida ao cabeleireiro, ou mesmo quem vai ao cabeleireiro, mesmo quem vai a uma maquiadora, tem que estar em boas mãos, em mãos de excelentes profissionais como temos cá, mas efetivamente quando estamos a falar de medicina, estamos a falar de saúde e, portanto, se corre mal, pode correr muito mal e colocar em risco a vida até do paciente. Claro, imaginem, temos que ser muito exigentes. Isso. Imaginem assim, só um exercício rápido para terem lá em casa. Imaginem que vocês vão fazer um preenchimento labial ou uma toxina botulínica ou tratar o rosto e são alérgicos ao produto que vos é injetado. Se for um médico, o médico está acreditado, tem competências, tem ciência e consegue reverter-vos, por exemplo, um choque anafilático. Se a pessoa que se diz médica, ou se até assume que não é médica e vocês confiam, porque já vos faz as unhas, ou porque vocês é uma esteticista que diz estética avançada, ou porque é alguém que é de outro país e que diz que ainda não tem a Ordem dos Médicos e ainda não acreditou, que temos muito isso cá também em Portugal, o que acontece é que essa pessoa não vos vai conseguir salvar e, portanto, a pessoa pode morrer.
E eu acho que nós temos que agir antes que haja alguma morte à semelhança do que já houve, por exemplo, na Turquia. Como sabem, na Turquia está a haver também um turismo de beleza enorme, um turismo de saúde enorme, em que as pessoas fazem transplantes capilares baratos, fazem rinoplastias baratas, abdominoplastias e por aí fora, e depois têm o risco pós-cirúrgico do avião, não é? Até podem ir a um médico, mas não sabemos em que condições vão, não temos a certeza que aquela pessoa é efetivamente médica, é o diz que disse. E já houve, por exemplo, um caso de uma paciente que faleceu após uma rina e esperamos que não aconteça a mais ninguém, mas se virem nas notícias já há casos destes. Portanto, nós temos que ter consciência que a saúde é para ser preservada e que não vale tudo. Não é? Muito bem, é isso mesmo, não vale tudo. Há aqui uma pressão muito grande das redes sociais, é verdade, um apelo grande à beleza, mas de facto nós temos que ser exigentes na escolha do local e dos médicos que nos acompanham e avançam com qualquer tipo de procedimento. Se for muito barato, desconfie. A verdade é que é essa, é mesmo assim, se for muito barato, desconfie. Infelizmente a mão de obra já não é, os produtos bons não são propriamente baratos. Às vezes mais vale as pessoas investirem um bocadinho, juntarem até um bocadinho, não é? Claro. E depois quando fazem com consciência e fazem até com produtos de grande qualidade que têm menos riscos, mais segurança e até uma maior durabilidade. É verdade, isso tudo conta. E vamos continuar a falar de saúde, vamos falar dos injetáveis que agora estão muito na moda. Não há quem não tenha falado ainda nestas canetas injetáveis que auxiliam na perda de peso. São verdadeiramente eficazes, Sra. Doutora? São eficazes, mas eu gostava, quando me falaram sobre isto, sobre estas canetinhas, eu gostava de vos explicar que estas canetas, que trouxe aqui até, não são canetas mágicas. Isto é um medicamento. Ninguém se coloca a tomar um antihipertensor, ou um medicamento para o colesterol, ou um medicamento para a coagulação sanguínea só porque se lembra. Ai, o meu primo toma um medicamento para a coagulação para ter o sangue fino, então eu também vou tomar. Ninguém faz isto. Então, estas canetas, todos os dias eu recebo chamadas. Oh, doutora Adriana, não pode passar aquelas canetinhas mágicas para eu emagrecer. Isto não são canetas mágicas. O que está aqui dentro são medicamentos. Medicamentos estudados, eficazes, que atuam na obesidade, efetivamente com bons resultados, mas sempre com consciência e com acompanhamento médico. E como tudo na vida, nós não conseguimos perder gordura sem perda de massa muscular e sem manter este peso perdido, se não houver duas coisas muito importantes que eu falo sempre que cá venho. Mudança de estilo de vida, exercício físico, o chamado déficit calórico e a alimentação. Os pacientes vão perder peso, ótimo, emagrecimento rápido consegue-se, ótimo, não é? Até com uma diminuição da resistência à insulina, com uma melhoria da hipertensão, do colesterol, do próprio esvaziamento, portanto, do índice de funcionamento intestinal, da concentração. Nós sabemos que estas novas injetáveis já atuam até no título da concentração e da fertilidade também, mas só depois de uma consulta médica e de uma consulta de avaliação ponderada, ver dentro do peso. Eu posso ter duas pessoas com 90 quilos, uma tem muita massa muscular e muito pouca gordura, e outra tem 90 quilos, mas tem muita gordura e muita gordura visceral, que é aquela gordura perigosa que todos sabemos que acresce um risco cardiovascular elevado, e nós temos que ponderar na balança, temos nos dias de hoje a sorte de termos balanças como a InBody e por aí fora que têm a bioimpedância e conseguimos até ajustar a dose do medicamento. Por exemplo, estamos a falar de um medicamento que pode ir de 2,5, imaginem, a 15. Nem todas as pessoas vão começar pelo 2,5, nem todas as pessoas têm que ultrapassar os 5. Portanto, isto tem que ser com acompanhamento direcionado, único, é um medicamento. E é um medicamento que mexe no metabolismo, mexe nas hormonas, na nossa função endócrina e, portanto, efetivamente elas resultam. Não é para todos e não é para todos de igual forma. Aqui também podemos aplicar o intrusismo médico, porque as pessoas podem conseguir sem ter... Tenho tido de tudo, tenho tido pacientes que me chegam à clínica e dizem não pode passar também 3 caixinhas para a minha prima que vai para o Brasil e que lá não consegue arranjar. Ou então telefonam-me e dizem, doutora, como está a dar resultado comigo, eu tenho aqui uma amiga e ela também quer, se ela lhe pagar a consulta, assim, dizem-me isto. Exatamente. Se ela lhe pagar a consulta, pode-lhe passar. Isto é uma ferramenta médica de trabalho, como qualquer outro fármaco. Nós temos que fazer uma consulta médica, fazer uma avaliação e depois, em equipa multidisciplinar, há pessoas que precisam de psicólogo para funcionamento da compulsão alimentar, há pessoas que precisam de nutricionista e, portanto, vão ter que fazer um acompanhamento nutricional,
Porque não nos interessa perder só os quilos, interessa-nos perder gordura e reabilitar as pessoas, porque a obesidade é uma doença crónica, recidivante. E reeducar as pessoas também, isso não é? mesmo, isso mesmo. E depois desses pilares fundamentais estarem bem definidos, nomeadamente a alimentação, a prática do exercício físico, até o sono, que é tão fundamental, que é tão importante também para a perda de peso, é possível prevenir a flacidez durante o tratamento, doutora? E aqui abrimos uma nova caixinha, não é? Estes inibidores de GLP-1, que são um tipo de fármaco que está a ser muito falado e muito em voga para efetivamente perder gordura e para perder peso, têm uma situação muito, muito importante. É que acarretam, para além da perda de gordura, como há uma perda muito rápida, se não houver um aporte de proteína de alto valor biológico, se não houver um exercício de tonificação em que estamos a trabalhar músculo, podemos estar a agravar uma coisa chamada sarcopenia, que também já falamos aqui noutros programas, que é a perda de massa muscular. Sabemos que a partir da menopausa e da andropausa, portanto, a partir daí da meia-idade, o homem e a mulher perdem massa muscular, sendo mulher ainda mais esta sarcopenia. Sabemos que temos que prevenir esta sarcopenia até para prevenir as quedas mais para a frente. Portanto, se eu com 40 anos perco, imaginem, 12 quilos ou 20 quilos, mas perco 20 quilos e perco 4 ou 6 quilos, desses 20 quilos perco 6 quilos de músculo, eu vou ter uma hipotonia muscular, ou seja, a sarcopenia, quando eu tiver 50 ou 60 anos, se eu já tinha uma tendência a ter decréscimo da massa muscular, eu ainda vou ter menos. Vai agravar-se. Claro. Então, a partir dos 20, 30, 40 anos, nós temos que fazer uma coisa chamada banco de colagênio, porque também perdemos colagênio e elastina, que depois se reflete pelas rugas, pelo decaimento do rosto, o decaimento do corpo, que as pessoas não gostam, mas mais importante até do que o colagênio e a elastina é a perda da massa muscular. Portanto, nós temos que fazer aqui um aporte acrescido de proteína de alto valor biológico que permita também que a pessoa emagreça, mas não perca esta massa muscular. Mais uma razão para não fazermos a caneta só porque a vizinha fez e conseguiu perder 8 ou 10 quilos em 3 meses. E de que forma é que a estética consegue, de facto, a medicina estética consegue ter este acompanhamento para que haja uma perda de peso saudável e equilibrada, acima de tudo? Portanto, para além de uma consulta médica, que é sempre a base, não é? Fundamental, nós conseguimos também avaliar a bioimpedância, ver qual é a massa muscular que a pessoa já tem e darmos um aporte nutricional em conformidade. Darmos também uma suplementação na base do colagênio com ácido hialurónico veiculado. Nós sabemos que o colagênio não é todo igual. Existem colagénios, em qualquer supermercado nós temos, ou para a farmácia, temos colagênio oral. Sabemos que o colagênio oral só chega à pele e ao cabelo, às unhas, portanto aos tecidos mais superficiais a partir dos 8 gramas, é que conseguimos ter biodisponibilidade para chegar às fâneras, não é? E, portanto, se nós queremos que vá havendo, com a medicina estética, nós conseguimos ir prevenindo esta perda de colagênio e de elastina, flacidez, e, por outro lado, a perda de massa muscular, se tivermos um aporte oral de proteína, ácido hialurónico, colagênio, e, por outro lado, fazer um acompanhamento, até com algumas tecnologias que podemos fazer uma bioestimulação do próprio colagênio. Portanto, eu tenho pacientes no consultório a perder aos 30 quilos, tive agora até recentemente uma paciente que até é atriz e que realmente perdeu 30 quilos e não ficou flácida. Portanto, ela perdeu 30 quilos de gordura, mas incrementou massa muscular, senão ainda seria mais. Claro. Portanto, reduziu o volume, a gordura visceral diminuiu mais de metade, mas não a vemos com uma pele demasiado flácida, nem a vemos com falta de força muscular, porque o que é que acontece? Depois as pessoas começam a ter quedas. Claro, surge um problema ainda maior, ainda não é? maior. Imaginem, se nós temos um sofá muito grande, com umas perninhas do sofá muito pequeninas, o que é que vai acontecer ao sofá? Ele lá, a mínima coisa, desequilibra. O ser humano é igual. Se nós temos um peso corporal muito grande e conseguimos mingá-lo, mas perdemos logo peso, a massa muscular nas pernas, nos glúteos importa, não é? e na parte abdominal. O que vai acontecer é que a pessoa, por tudo e por nada, desequilibra-se na estrada, ou isto ou aquilo, e pimba, cai. Portanto, não queremos isso. Queremos emagrecimento com saúde. A medicina estética, nos dias de hoje, com as tecnologias todas que existem, não é? Bem aplicadas, conseguimos trabalhar músculo, conseguimos trabalhar a flacidez, prevenir a flacidez da pele, e conseguimos que as pessoas se sintam bem no novo corpo que têm. Nem de propósito assinalamos na sexta-feira o Dia Mundial da Saúde Mental, também se trata de autocuidado.
muito por aí, não é? Portanto, a medicina estética é, acima de tudo, nós sentirmos... É uma área da medicina que serve para que a pessoa tenha autoconfiança e autoestima, para que goste de si mesma, não é? Se nós gostarmos de nós mesmos, nós vamos gostar muito mais, estamos muito mais autoconfiantes para termos relações com os outros. E, portanto, a medicina estética, muitas vezes nós vemos isso. Vemos pessoas que entram cabisbaixas, quase com o cabelo, principalmente mulheres, quase com o cabelo todo à frente da cara. Tapar, não é? Mas nos homens também, cada vez mais tenho homens, tenho muitos, quase tenho ela por ela. Numa postura muito fletida, muito envergonhado, muito pouco autoconfiante, e nós com a medicina estética, pequenos procedimentos, de uma maneira muito natural, que ninguém sabe muito bem o que aconteceu com aquela pessoa, a pessoa entra ao fim de meio ano no nosso consultório, ombros erguidos, portanto, com outra postura, com outra autoconfiança, e isto é saúde mental, não é? Isto é saúde mental. Agora pergunto, Sra. Doutora, se deixarmos os injetáveis e não houver a tal reeducação alimentar, nem a prática do exercício físico regular, sem grandes intensidades, exatamente, o que é que acontece? Então, como tudo aquilo que serve para emagrecer, não há milagres, isto não são canetas miraculosas, portanto, se nós paramos as canetas, não é? Paramos de fazer aquilo que no fundo inibe a fome e no fundo aquilo que nos faz reduzir a massa gorda e voltarmos a velhos hábitos erróneos, sem déficit calórico, sem exercício, a pessoa vai voltar a engordar. Agora, o objetivo disto é que a pessoa seja tratada a longo prazo. Imagina, a pessoa que perdeu 20 quilos, que falei há pouco, estipulei que se conseguir aumentar 5 quilos, se começar a destabilizar os hábitos e aumentar 5 quilos, sabemos na ciência, porque isto é ciência, é medicina, sabemos que os primeiros 2 anos após um emagrecimento abrupto são fundamentais de ter acompanhamento para que não haja o rebound, aquilo que chamam as dietas ioiô, não é? Para que a pessoa não ganhe, não haja um reganho de peso. E, portanto, nesses 2 anos, a pessoa vai mantendo alguma vigilância, consultas de 3 em 3 meses ou 6 em 6, e há um valor de massa gorda que a pessoa, se vir na balança, sabe que está a reganhar e tem que procurar ajuda, não é? Ou tem que, pelo menos, voltar aos hábitos saudáveis para que haja essa consciência. Mas não há o risco de dependência, digo eu, dependência estética? O risco de dependência estética existe sempre que a pessoa ganha um comportamento compulsivo à volta, seja do que for, seja da alimentação, seja da medicina estética, seja do exercício, seja o que for. O objetivo não é a pessoa ficar com compulsão num tratamento, também não é, e por isso é que é importantíssimo a pessoa ser acompanhada por um médico, porque nós sabemos exatamente pelo perfil do paciente, se o paciente não sabe parar, nós somos os primeiros a dizer: já chega, tens uma gordura visceral de 6, normal é até 9, estás ótimo, estás seco de gordura, tens 40% de massa muscular, tens 12 ou 16% de massa gorda, estás ótimo. Portanto, vamos parar aqui e agora é manter, ok? Porque quando as pessoas tomam este tipo de canetas ou uma dieta cetogénica ou o que for, sozinhos, muitas vezes sentem-se bem, e principalmente estas canetas que são fáceis, é só uma injeção uma vez por semana, podem cair no risco de ficar dependentes delas e acharem que estão a fazer muito bem. E a dada altura estão a fazer mais mal que bem. Isto é um medicamento, e era essa a grande mensagem que eu queria passar lá em casa. É um medicamento de prescrição médica e que não é para se comprar também, outra forma de intrusismo, já não canetinhas a circular na internet. Cuidado com isso, está bem? Cada canetinha destas é vendida a várias marcas, cada caneta destas é um medicamento, são medicamentos de prescrição médica, não são comparticipados, mas são de prescrição médica, e o que vem na internet pode não corresponder e não deve, não passou pelo Infarmed, portanto não passou pelas farmácias, nós não sabemos o que é que aquilo é, e eu acredito seriamente que seja um risco grande também para a população. Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório a falar deste tema tão importante, tanto o intrusismo médico como esta orientação e acompanhamento médico importante para os injetáveis. Vamos às dúvidas dos nossos telespectadores. Estamos cá para isso. Sra. Doutora, muito obrigada. Doutora Adriana Relvas, médica de Medicina Estética, está agora disponível para ouvir então todas as suas questões sobre estes assuntos ou também questões que encaixem nesta área da medicina estética tão importante para nós. 22-508-3297 é o número de telefone que pode utilizar para inscrever-se e juntar-se a nós já depois do intervalo, mas tem também o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, esclareça aqui a sua questão sobre algum procedimento estético, sobre estas canetas injetáveis, sobre excesso de peso, sobre obesidade. Cá estamos então disponíveis para o ouvir. 22-508-3297 ou o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.